Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no SOS Saúde Emocional. Eu sou Jaciane Santos. Estou aqui com essa mesa linda, esse programa que é apresentado a cada 15 dias está de volta, pessoal. E olha, vocês não fazem ideia, o tema de hoje fala sobre constelação familiar versus saúde emocional, o bem-estar de um paciente, de uma pessoa, de um indivíduo. Então tem muita coisa aqui polêmica e fantástica de informação para compartilharmos com vocês. E aqui nessa mesa, olha que maravilhoso, a consteladora Silvana está conosco. Doutora Silvana, por favor. Boa tarde a toda a mesa, doutor Vinícius, doutora Isabel Baraúna, doutora Jaciane. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez junto com vocês, principalmente compartilhando, né, sobre a constelação familiar. Eu sou consteladora familiar sistêmica, sou hipnoterapeuta, sou practitioner em PNL, sou coach emocional e é uma honra para mim hoje estar aqui compartilhando com vocês sobre a constelação familiar, que vai ser top. Gente, vocês perceberam, né? Olha aqui a coisa. Doutora Isabel está de volta, nossa advogada consteladora. Fique à vontade, se apresenta, por Prazer favor. estar aqui novamente com você, Jace, né? Silvana, minha terapeuta, minha amiga, parceira de trabalho. Doutor Vinícius, querido, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu vim para assistir, participar com a minha experiência pessoal, mas principalmente assistir, né? Um pouco da experiência de Silvana, doutor Vinícius, e agregar naquilo que eu puder. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, né? O prazer é nosso. Doutor Vinícius já é cativo, que já é da casa, Com não é isso? certeza. Seja bem-vindo, se apresente, por Ó, é um favor. prazer estar aqui com vocês, Marcos Vinícius Gonçalves, também psicanalista, né, constelador, familiar sistêmico e psicopedagogo também, né, basicamente já quase me formando. E quero agradecer a estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento, desse saber, tirando algumas dúvidas e entrando em algumas polêmicas. Gente, esse programa promete, falando sobre constelação familiar, o quanto isso pode agregar, pode ajudar a saúde mental, emocional, ao bem-estar em várias áreas da vida de uma pessoa. Mas antes disso, olha, vou dar aqui uma informação importante. Você aí que está nos assistindo, seja bem-vindo mais uma vez. Não deixe de curtir, né? De clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, compartilhar. Inclusive, pessoal, nós gravamos sobre adolescência. Essa mesa aqui, ó, maravilhosa. Nós nos juntamos e gravamos sobre adolescência com o doutor Vinícius. Depois, juntos, nós gravamos sobre Lar o lar disfuncional. disfuncional. Tem Disfuncional. muita coisa aí no canal, vários programas, não Muita só com coisa eles, boa. mas com outros profissionais que vocês podem estar assistindo e Sim. compartilhando para quem precisa de informação sobre algum determinado tema aí que seja interessante. Mas vamos lá. Doutora Silvana, que também é minha consteladora, né? O que é a constelação familiar? Olha, a constelação familiar é uma terapia breve, né, que agrega dentro do nosso consultório e ela é muito objetiva, né? Ela facilita o olhar para o emaranhado, né? Que a gente vem olhar para as questões que a gente vem talvez repetindo, que a gente vem seguindo um padrão, que a gente vem sendo fiel. Então, a constelação familiar ela vem para nos auxiliar, é uma ferramenta poderosíssima, dentro da psicoterapia. Por que que a gente fala que ela é breve? Porque ela é única. A gente consegue resolver a maioria das questões, ou quase todas, né, as questões, mas em uma única sessão. Ela não é como a terapia que você tem que fazer uma sessão, os 2, 3, 4 sessões, não, ela é única, dentro de cada tema, não é isso? Isso aí. Dentro da finança, dentro do relacionamento amoroso, a primeira família, família secundária, família primária, condomínio, que a gente também ainda vai entrar, né, dentro de eu também sou formada além dessa pessoal, eu sou formada
na corporativa, que a gente pode estar levando para dentro da empresa, da sua empresa. A gente também pode estar constelando o crescimento da empresa. Então, ela Evolução, é né? muito significativa a constelação familiar, porque ela é breve no sentido dela ser única. Ok. Doutor Vinícius, constelador, né? É uma das suas formações. Sim. Funciona constelação familiar? Pegando esse gancho aqui. Olha, funciona muito. Ela acaba te trazendo uma forma de você olhar para sua vida, tanto no passado, no presente, e construir uma nova perspectiva para o teu futuro. Alinhar dentro de alguns princípios que já estão estabelecidos, Uhum. algumas regras que muitas das vezes a gente está totalmente disfuncional. E quando eu tive essa experiência, foi assim, terrível. Foi terrível. Uhum. Olhar para minha casa, olhar para minha vida, olhar para alguns comportamentos, Sim. perceber certas demandas que eu Sim. estava carregando e que não me pertencia. Quer dizer, me deram como herança, mas que eu não era necessariamente obrigado a carregá-las, né? Sim. É interessante, tem muita polêmica Tem. sobre constelação familiar sistêmica. E detalhe, gente, o SOS Saúde Emocional é um programa, é claro, neutro em questões religiosas, Sim, políticas e sim. tudo mais. Porém, o nosso público, né, que está aí, o nosso ouvinte, que vai assistir essa gravação, em uma boa parte, eu posso dizer que 90% são evangélicos. E aí, eu gostaria de já jogar uma bomba aqui na mesa. Constelação familiar sistêmica É uma bomba. é um problema para o evangélico? Sim ou não? Por quê? Por que é tão difícil essa aceitação? Quem vai começar a responder um Doutor pouquinho? Vinícius, pode mandar e eu termino. Tá ok, vamos lá. Não deveria ser, e não é. Não. Né? Não deveria no sentido de que eu acho que está tendo muita alarde para uma coisa tão simples. É claro, a constelação, como qualquer outra terapia, ela fica muito aberta e receptiva a atrair algumas filosofias religiosas. Então você tem isso na psicanálise, você tem uma psicanálise junguiana que muitas vezes mistura-se no misticismo, você tem isso na própria PNL, você tem PNL envolvendo outras questões, entendeu? E assim, várias outras terapias. A constelação, ela surge com uma conexão, sim, dentro de um viés religioso da tribo Zulu, mas quando ela é trazida para um contexto terapêutico, incluindo quem a criou, né, que é o Bert Hellinger, ele não só desvincula a questão espiritual da tribo do Zulu, como também das questões dos princípios teológicos que ele também tinha ali na mente dele. Sim. E ele fala, olha, não estou aqui para nomear uma terapia religiosa. Então não é uma terapia nem cristã, nem da tribo Zulu, é uma terapia. Ela tem um foco específico em lidar com famílias. Uhum. Então, assim, não deveria ser problema algum. Eu não posso afirmar, a gente está até conversando aqui, né? Eu não posso afirmar que a Bíblia é a favor da constelação e nem posso afirmar que ela é contra. Porque senão seria um contexto anacrônico, né? Seria um anacronismo. A Bíblia, a constelação é agora, a Bíblia é muito antes. Então, assim, existe um tempo enorme entre um e outro. Mas existem conceitos sistêmicos que estão na Bíblia Sim. e que se alinham Sim. em concordância plena com aquilo que o Bert Hellinger desenvolveu como terapia sistêmica. Pode, por favor, deixar um exemplo, já que o nosso público, Compartilhar. muitos deles conhecem a Bíblia, só para abrir, né, a compreensão. Um Tá dos ok, exemplos, por tá ok. favor. A constelação ela parte pelo princípio dessa questão transgeracional. Então, Ok? algumas demandas que vão entrando em conflito dentro do sistema daquela pessoa poderá se repetir dentro da camada transgeracional, ou seja, de gerações em gerações. Aí você pega isso e olha para a Bíblia. A Bíblia é um livro geracional, né? O sistêmico e geracional. Porque através da descendência de Abraão viria, Ok. né, toda uma promessa para aqueles que creem posteriormente. Então, ela é geracional. Com isso, você tem Abraão e Sara. Vamos lá? Bem Ok, rapidinho? vamos começar. É ok. Abraão e Sara começam numa discussão entre eles, Olha casal. você, crente, tá Pro- esquentando Olha aí, aqui, crente. hein? Problema no casamento familiar bíblico. Abraão e Sara têm um problema, que é não conseguir gerar filhos. E aí a lei sistêmica diz que a gente não pode sair trazendo qualquer pessoa para o nosso sistema. Eles trouxeram a H.
Ok. A H para se relacionar com Abraão. Não importa a cultura, tá? Na lei Ok. sistêmica, não tá nem aí pra cultura. Lei é lei. Lei é lei. Acabou. Aham. Eles vão lá, colocam a Eles H. foram ensinados a isso, né? A Totalmente. se manterem Ninguém pediu dentro do permissão mesmo à lei. povo, né? Na mesma tribo, digamos assim, o mesmo Exatamente. povo. Nisso que Ok. eles trouxeram, nasce ali Ismael. Ok. Logo depois a promessa se cumpre e vem Isaac. E aí começa a primeira fixação. A fixação está em 2 pontos. Problema no relacionamento e infertilidade, tá ok? Segundo processo é briga entre a amante e a esposa. Terceiro processo, briga entre os irmãos. Se a Bíblia não for geracional, isso não pode se repetir, Uhum. ok? Sim. Isaac depois casa com Rebeca, e a Rebeca também tem problemas de infertilidade por um tempo. Aham. Que acaba seguindo um Aham. padrão. Acaba seguindo um padrão. A única coisa que ela não faz, e que não acontece com ela, é a briga entre ela e a concubina. Por quê? Uma única coisa que amparou a Rebeca, o pai da Rebeca abençoou a vida dela e o casamento dela antes dela sair de casa. Ok. Isso impediu que Ok. houvesse uma infidelidade no casamento. Ok. Mas houve uma briga dentro do ventre dela entre os 2 irmãos, Uhum. Esaú Esaú e e Jacó. Jacó. E se é transgeracional, essa briga entre irmãos e marido e mulher e concubinas tem que perpetuar, Até que seja resolvido. até que seja resolvido. Ok. Então vai perpetuar no momento em que Jacó vai lá para a casa do Labão e chega lá ele é enganado. Ele ama Raquel, mas lhe é dado a Lia. Sim. E sim. começa uma briga entre irmãs também. E começa uma briga não só entre irmãs, mas também a infertilidade que tem lá no início perpetua-se ali também. Ok. E não só isso, há dentro desse processo uma briga que vai envolver futuramente os irmãos, os filhos de Leia e os filhos de Raquel. Como vai resolver isso transgeracionalmente? Quando uma tribo, quando os irmãos de José for vender José, e uma tribo de Ismael, foi onde começou a primeira parte da briga, Aham. vier, Que foram os egípcios? Não. não, os ismaelitas, Os ismaelitas. filho de Ismael, Aham. vai vir, vai comprar José. Depois que eles comprarem José, eles vão levar José para onde? Pro Egito. Ah, tá. Da onde veio Agora eu H? associei. Aham. Da onde veio H? Ah, tá. Então, Acordei. aonde começou o problema, Tem que acabar tem o problema. tem que acabar o problema. Então você tem essa história, você tem a de Saul, quando ele mata os gibeonitas sem a permissão. E mesmo depois que Saul morre, quem assume é Davi, e Davi vive as consequências dessa morte. E quando ele vai perguntar por que a terra está seca, não tem comida, ele vai falar por causa do que foi feito com os gibeonitas. Mas foi feito em outra gestão. Entra aí a questão da constelação organizacional. Não tem problema. Você tem que resolver. Tem que resolver. Tem Mas que foi resolver. outra gestão que Tem que gerou problema. Mas resolver. tem que resolver. Uma geração tem que resolver, senão o problema Os vai problemas da Vai outra continuar geração. perpetuar, né? se perpetuando. Igual também Totalmente. falando de Esaú e de Jacó, que houve também ali a hierarquia que ela precisa. É uma Isso. das 3 leis, né? Que a gente ainda vai falar aqui das leis, e que não foi respeitada, é que os 2 são gêmeos, mas um nasceu primeiro. Exatamente. Né? O que a mãe dele fez para tomar a bênção, para Jacó ter a bênção? Uhum. Fingiu que o Jacó era Esaú, ou seja, colocando o irmão mais novo, que nasceu depois, no lugar do irmão mais velho. Isso aí. Aham. Isso também trouxe um problema Problemão. para a geração. Exatamente. Muito E forte são isso, essas muito coisas que forte. vai perpetuando, né? Com a sua licença, doutor, também a preferência. Que Uhum. Isaac tinha preferência por Esaú, Aham. e a Rebeca tinha preferência O por Jacó, Jacó. lá dividido. E quando Jacó tem os filhos dele, os 12 filhos, ele também tinha preferência por Uhum. José, tanto que teve briga também entre os Que era o irmãos, mais que os irmãos novo, né? vendeu, que era o Isso mais aí, novo. isso aí. Então, isso Aham. tudo é De geracional. novo, tornando sistemicamente esse lar Isso aí. disfuncional. A Bíblia, naturalmente, dentro da teologia, ela já é sistêmica. Isso aí, Ok. todo e qualquer teólogo da antiga já falava isso. Ela é Ok. sistêmica. Uma outra coisa para acrescentar, e eu fecho minha fala, é quando Benjamim
vai sendo cogitada ali por Judá, né? Quando José provoca, se realmente vocês não vieram aqui para enganar o Egito, vocês vão ter que trazer o irmão mais novo. Aí Benjamim volta, ou melhor, Judá volta e fala pro pai: pai, deixa Benjamim comigo, eu me responsabilizo por ele, a minha vida está na mão dele. O que acontecer com ele, você pode fazer comigo. Ali é um pacto entre Judá e Benjamim de que eles estariam unidos o tempo todo. Esse pacto, uma vez que foi feita, perpetuou por gerações. Davi é da tribo de Judá, Saul é da tribo de Benjamim. Quando Saul está lá na caverna, Davi não podia matá-lo. Olha. Porque é o pacto da segurança. O Paulo de Tarso, o famoso Saulo, era da onde? Benjamita. E Jesus é de qual tribo? De Judá. Porque tu calcitras contra os agrilhões. Sim. Para de brigar, eu não vou brigar com você. É muito interessante. E respondendo, né, a sua pergunta, mesmo a gente dando aqui a constelação familiar, ela não é religiosa. Não é. É uma ferramenta. Aqui a gente trouxe, porque existe esse tabu, Exatamente. principalmente com os evangélicos. São os meus princípios, Isso são aí. evangélicos. Eu cheguei no fundo do poço, né? É legal a gente trazer esse conhecimento de como a constelação chegou na minha vida para eu me tornar uma consteladora. Então, assim, eu cheguei no fundo do poço e a vida inteira sendo evangélica. Eu nasci em berço Isso aí. evangélico, né? E comecei a praticar. Só que eu cheguei uma fase da minha vida que eu eu desisti de tudo. Não de tirar a própria vida, não da minha própria vida. Mas eu não via perspectiva em mais nada. Era muito emaranhado. E quem me convidou para conhecer a constelação familiar, porque quem me aconselhava na época, é óbvio que eu tenho muitas amigas pastoras assim que tiveram do meu lado, pastora Ana é uma, pastora Eliette é a outra. Então assim, eu cheguei e falei: "Me ajuda". E ela: "Cara, vamos num lugar comigo amanhã. Estou indo numa reunião de constelação familiar. Vamos lá comigo". Eu falei: "Ai, pastora". Aí acho que a gente faz? São as crenças O que a limitantes. gente faz? Google. Vai eu lá no Google pesquisar o que era a constelação familiar. E só me apareceu coisas ruins. Eu liguei para ela de novo. E assim, ruim, ponto de vista das pessoas que viveram. Eu costumo também falar, doutor, que a constelação familiar ela não é ruim. Você tem que tomar cuidado Isso com aí. o constelador. Exatamente. Quem vai constelar a sua vida? Exatamente. Na mão de quem você vai colocar a sua história? Essa é a questão, porque a ferramenta constelação familiar, ela é única. Isso aí. Mas quem vai conduzir isso? Isso Tá praticamente em preparado toda para terapia, né? Quase todo terapeuta Exatamente. também serve. Então, o cuidado a gente tem que ter com o constelador. Então, assim, e eu fui pesquisar, né, na internet Sim. e falei: olha, eu não vou. Eu não tive uma visão legal. Ela falou: você confia em mim? E eu realmente confio. Falei: confio. Ela: então para de ver na internet. Vamos embora. E eu fui. E aí você se E quando eu permitiu, fui, quando eu me né? permiti, é por isso que quando a gente convida para estar nos nossos eventos, foi: venha ser um observador. Isso aí. E eu fui lá para ser um observador daquele campo, né? Que isso aqui eu ainda vou apresentar, mas a gente chama como campo. Quando eu comecei a observar aquele campo, eu falei: meu Deus, eu quero ver isso aí. Quero isso pra minha Eu vida. quero quero isso- aprender, eu quero compreender. Na verdade, naquele primeiro momento, eu queria resolver a minha vida. Sim, sim. E eu falei, aí naquele momento tinha uma vaga para eu fazer a constelação, e eu fiz aquela constelação, e eu comecei a observar os meus emaranhados sendo contado por outras pessoas, e o melhor, começar a se resolver. Quando eu comecei a resolver questões passadas da minha vida, que eu comecei a desemaranhar o que eu estava vivendo ali naquele presente, e minha vida começou a desatar para um futuro novo, eu falei: caramba, é isso aí que eu quero. E eu comecei a buscar, dentro, né, desse mundo sistêmico, a formação, e hoje eu sou consteladora. Existe algumas ferramentas, né, como nós estávamos conversando aqui antes. Eu sou consteladora com pessoas, né, eu constelo com um campo de pessoas, e essa daqui é um outro tipo de ferramenta que é com bonecos. Né? Esse aqui é o Que campo. já você Que vai já vou falar. explicar pra Sim, gente. então assim, existe outras ferramentas, como eu estou falando, mas o legal é isso, é você se permitir antes de tirar a sua conclusão. Ok. E respondendo mais uma vez, não é
espiritual a Exatamente. constelação familiar. Ela E, é e sistêmica. exatamente isso que eu falo muito quando as pessoas vêm até mim. Ah, mas você acha que não tem aquilo dali, não é meio espiritual, não, Vinícius? Porque acontecem umas coisas muito interessantes. Sim, eu Olha, o também fato de ter ouço um muito. fenômeno, né, que é a fenomenologia do processo terapêutico, não significa que seja espiritual. A gente tem um processo do déjà vu e ele não é Sim, espiritual, sim, ele é psicológico. sim. É a maneira como o observador ele tem a sua ótica do campo, do lugar por onde ele está passando, dos acontecimentos ao seu redor. E isso não torna o déjà vu uma coisa espiritual. Então, assim, a constelação, ela começa não só na tribo Zulu, né? Ali sim, lá na tribo Zulu, você tem uma dinâmica que é voltada para um ritualismo, uma Sim. culturalização, tem uma questão, sim, de culto aos mortos, mas é na tribo Zulu. Então, quando a gente vai fazer uma Não essa proposta não é aqui. essa a Isso aqui é uma proposta, outra outra coisa. outra coisa. proposta. E aí, quando a gente vai falar isso, ó, eu lembro que eu ouvi uma pessoa recentemente falando, não, porque não basta tirar, só porque tirou um elemento de lá e aplicar aqui e tornar isso aqui cristão já é o suficiente. A pessoa quis dizer assim, Uhum, a constelação é ruim só por ser de lá, só uhum. porque tem um elemento de lá. Não adianta você tirar de lá e envolver em outro campo que não vai mudar nada. Aí eu parei e pensei assim, interessante. Eu sou pastor, sou teólogo, né? Trabalho com teologia desde os meus 22, 23 anos de idade. E eu falo, que interessante. A gente sempre teve uma discussão no campo teológico da área arquitetônica das igrejas. O correto das igrejas não é ter nenhuma torre na frente do altar, porque isso é coisa maçônica. Mas a boa parte das igrejas tem. Perfeito. Nós chamamos altar de altar. E altar é lugar de sacrifício. É lugar onde o pecado é posto para ser consumado. Então, tá entendendo? Se a gente for respaldar e argumentar que Uhum. um determinado elemento trazendo para cá não tem como ser modificado, então os elementos que nós introduzimos nos nossos cultos, como ritmos de música, como perfil de espaço, né, congregacional, entre outros elementos postos, como a maneira como determinados irmãos se movimentam no mover do espírito, que é muito parecido também com outras movimentações em outros segmentos. A gente vai ter que então fazer uma avaliação de tudo. Tá entendendo? Sim, sim. E por que focar só nisso? Sim. Exatamente. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que talvez o que eu vá compartilhar não faça sentido, mas se não fizer, Sim. eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu também sou uma aluna de constelação familiar. Estou aprendendo. Então vamos lá. O que eu entendo, vamos para a neurociência um pouquinho, tá? Perfeito. Pela neurociência, todo ser humano ele é formado por bilhões de células. Bilhões, galera, bilhões. Essas células são compostas por átomos. E os átomos, eles são compostos por alguns componentes, entre eles energia. Então, todo ser humano tem muita energia. E nós entendemos sobre essa ótica que a energia ela é transferida. Uhum. Por exemplo, a transferência da mãe, dos Uhum. pais para o filho. Não é só uma questão nutricional, Não. genética, tem toda uma transferência de energia. Mas a minha mãe também trazia a energia da minha avó, do meu avô, e assim o meu pai também, dos meus avós, e assim sucessivamente. Então, há uma transferência. Eu entendo, pelo pouco que eu venho estudando, eu posso estar equivocada, pegando aqui a neurociência, nessa informação sobre energia, né? O campo ele se movimenta por energia, tudo é energia. E é aí que é transgeracional. As gerações, né, que eu trago tem um movimento em mim, na minha construção, por energia. É transgeracional. Por isso que às vezes você faz uma constelação, usa cartas, depois você vai falar Sim. sobre isso, você usa bonecos, ou você Uhum. usa pessoas, ou outras ferramentas, e parece que é uma magia, Sim. mas na verdade é energia. Isso aí. Por exemplo, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos. Mas a energia do meu pai sempre estará em mim. Sim. Não tem nada a ver com o seu pai. espírito, não tem Exato. nada a ver com Uhum. invocar mortos. Não, Não. eu estou viva. Ele me deu a vida. Isso eu estou falando de energia. Nós ocupamos espaço nesse universo.
e tudo se move por energia. Sim. E eu trago energia de algumas gerações, não é? Então, isso tem a ver aqui realmente com o sistema familiar, ou eu falei alguma besteira? Me Exatamente ajuda sobre isso. a ajustar isso, né? Não, é exatamente sobre isso. Voltando, antes de responder diretamente sua pergunta, voltando lá atrás na tribo Zulu, Isso que aí. o doutor Vinícius falou. Por que que o ex-padre, né, o filósofo Bert Hellinger, ele fala no livro dele assim, eu não criei a constelação familiar, eu vi. Isso aí. E depois que a gente aprende, realmente a gente vê que a gente não aprende, a gente começa a ver a constelação familiar em tudo, em tudo. Então a tribo Zulu, ela era muito próspera, ela era muito organizada, Uhum. ela tinha uma. O que que a tribo Zulu fazia? E o Bert Hellinger, ele cuidava da tribo Zulu e ele cuidava de uma outra tribo. E essa outra tribo, ela vivia em conflitos, ela vivia com problemas, ela vivia, passava fome, ela não tinha prosperidade. Ele começou a olhar Ok. o que que essa tribo fazia e o que que essa tribo fazia. Essa tribo, ela honrava os seus ancestrais, que ainda estavam vivos dentro de Pela si, energia. pela Pela energia. energia. Ok, beleza. Ela dava o pertencimento a todos os membros da família. Ok. Mesmo que tivesse um problema físico, mesmo que tivesse um problema neurológico, que hoje em dia a gente costuma, né, descartar essas pessoas, mesmo que fosse um assassino, um estuprador, elas davam o pertencimento. Ela está errada, mas ela faz parte do meu sistema. E ela tinha um equilíbrio. Tudo que eu dava, eu recebia. Não existia uma injustiça. Então ela prosperava. E com isso a outra não fazia nada, não honrava os seus ancestrais, cometia, vou citar um termo que eu uso na internet que a gente não pode usar, né? Ela tirava um feto antes do tempo do seu ventre, ela desfazia das pessoas, ela excluía. Então existia essa energia dessa pessoa, estava no sistema que era Ia retirada. sendo Ia transferido sendo ali. transferido E, até que uma geração aham, reconheça e coloque no lugar, começa a arrume as coisas. organizar o sistema para Hum. que comece a fluir na sua vida a prosperidade. Por que quando a gente vai ao médico, o que que o médico te pergunta? Alguém na sua família já tem esse histórico? Tem todo Ok. um histórico, né? Essa Exato. coisa das doenças hereditárias, né? Enfim, que passa pela questão genética, isso As já é uma coisa emoções, mais comum, mas né? as emoções também passam. Ok, E- sim, As sim. emoções passam, os problemas sistêmicos passam. Por quê? Porque nós somos uma constelação. O que que é? Na verdade, o nome é até outro, né, doutor? Era outro. Era outro. Aqui no Brasil que modificou, Isso aí. que começou a ser constelação familiar. Mas por quê? São posicionamento familiar. Na verdade, o verdadeiro nome é posicionamento Ok. familiar. O que que é posicionamento? Cada um tem o seu lugar de origem. Uma vez que você é tirado desse lugar de origem, a sua energia começa a ir por gerações, em geração, causando situações para que você resolva. Ok. Então, os conflitos são repassados, né? Exatamente. Aquilo que eu não resolvo, se eu não resolver uma determinada situação, Vai isso passar vai passar para minha para filha, sua filha, pode para passar sua para os meus netos, neta. até que alguém se posicione e organize Exatamente. isso, busque ajuda. Excelente, muito Muito bom. bom, né? Então, olha como a neurociência trabalha, a ciência em si trabalha várias questões aí. Mas eu falei da energia, Sim. porque as pessoas ficam muito assustadas, Sim, sim, né? por Por conta exemplo, da movimentação. por conta da movimentação, e tudo realmente é energia. Inclusive, nós nos comunicamos, por exemplo, com os aparelhos Sim. eletrônicos por É essa tudo energia. São as Sim. energias psíquicas. Eu brinco o seguinte, estudando isso, que esses bilhões de células, né, que tem muita energia por conta dos átomos, né, tem uma torre de comando. Eu brinco trazendo isso. E a torre de comando é isso aqui. Existem as energias psíquicas, o Uhum. campo magnético das energias psíquicas que se comunica com o todo, com a natureza, com os objetos, com as Sim, sim. pessoas, enfim, com tudo. Por isso, se eu trago tanta energia e tem energia
dos meus antepassados, das gerações passadas, é claro que de alguma forma eu transfiro essa energia, por exemplo, para algo que eu me Sim, concentro. Quem sabe um Sim. boneco que representa a minha mãe, Uhum. né? Uma sim, criança que eu sim. perdi, que de alguma forma aconteceu algo, um irmão, e por aí vai. Mas explica um pouquinho esse campo pra gente aí, você, depois doutor Sim, sim. Vinícius. Eu até falei que empresto para ele meus bonequinhos. Eita, vou até chegar para cá. Mostra ao nosso público aí que Então, não teve a como, chance de como nós conhecer. representamos, né? Isso aqui, como eu falei, eu trabalho Deixa eu tirar. tanto com pessoas, existem outras ferramentas, né? Mas as ferramentas que eu trabalho é com pessoas, que é a mesma movimentação daqui, e com os bonecos. Mas tem de água, tem de cartas, né? Isso O aí. Vinícius faz com carta, existem outras ferramentas. Esse aqui é o nosso campo morfogenético, aonde se movimenta as energias, que a gente entende que é a minha vida, né. Então, assim, qual é a questão do paciente vai querer resolver? Eu quero resolver a minha primeira família, né, então nós vamos posicionar, é claro, ela vai posicionar no campo, onde nós chamamos de campo morfogenético, vai posicionar essas pessoas que pertencem à família dela, e o campo vai passar as informações Que é através da o que vocês chamam de primeira família, a família base. Papai e isso, mamãe. isso, Ok, exatamente. beleza. Então, e que pode ser, eu posso aqui estar constelando a minha filha, eu posso estar constelando o meu dinheiro, eu posso estar constelando a minha casa, eu posso estar constelando o porquê que eu engravido e eu perco sempre, o porquê que... Então, tudo isso tem uma resposta dentro da constelação Dos familiar. estudos que são realizados e aí você vai Exatamente. trabalhando Por nas que que técnicas. essa doença vem de geração em geração? Tem uma resposta e a gente consegue ver isso dentro da constelação familiar, na energia dessa pessoa, dentro do campo morfogenético. O pastor, o doutor, perdão, Fica à pode, vontade. pode complementar, né, um É, pouco mais sobre isso, mas e é a mesma coisa a empresa, né? Como eu falei, sou formada também, a gente vai constelar por que que a empresa não cresce, por que que os meus Uhum. funcionários nunca permanecem, não é? Uhum. Tudo isso tem uma resposta Isso dentro do aí. campo dessa pessoa é. que é o dono da Eu empresa. quero só acrescentar uma coisa, e me ajuda também aqui, doutor Vinícius, doutora Silvana, né? Por exemplo, eu já fiz umas duas constelações. Sim, E a primeira foi muito importante, que eu constelei a primeira família. Eu me desprendi das minhas crenças sim, limitantes, que é muito mais de importante. 20 anos, né, nesse evangelho e tal. Eu venho aí passando por uma metanoia. E aí me permiti, em Uhum, janeiro desse ano. Imagina, pessoal, aos 42 anos eu vivi uma experiência única porque eu não tinha respostas claras por que o meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. Já falei isso aqui outras sim, vezes, mas eu não tinha respostas claras por que o meu pai rejeitava a mim e aos meus irmãos. Hum, Ok, ele tinha muitos filhos com algumas uhum, mulheres, mas era nítido que nem contato visual, doutor ele tinha. Vinícius, ele tinha. sim. Quando ele olhava no pouco tempo que ele tinha conosco, quando raramente ele estava em casa, o contato com ele era sempre de lado. Ele nunca nos olhou olho a olho, sempre foi algo, um distanciamento, uma rejeição muito grande, né? Era o presente ausente, mas ao mesmo tempo que não conseguia ser pai. Ele tinha uma posição, talvez, ali de um vizinho que aparecesse Uhum, esporadicamente, trazendo as compras, enfim. E nunca ficou claro nas histórias que nos deram por sim, explicação. E constelando com o doutor Ricardo sim, Ribeiro, né, que é um dos seus professores, já foi um dos sim, seus professores, foi com pessoas, eu passei um dia lá e foi muito interessante, porque ali o campo manifestou o seguinte: ele não propôs a minha mãe ser pai, ele não queria ser pai. O que ele queria era um caso, era um uhum, relacionamento. Minha mãe querendo uma família e na esperança de prendê-lo, começou a trazer filhos para ele. E o tempo todo no campo ficou claro: eu não escolhi ser pai. Eu não posso te reconhecer porque eu não uhum, quis ser pai. Eu pedi para ela não engravidar. Não só com a sim, Jaciane, mas com os irmãos. E outras questões, mas então, eu obtive resposta, tem coisas que eu não posso entrar em detalhes, o porquê a minha mãe tinha alguns comportamentos de rejeição,
né? E ela já tinha, né, passado muita coisa. Por que que o meu pai tinha? Eu consegui entendê-los. Mais do que entendê-los, eu consegui me liberar e Uhum. liberá-los. Sim. Esse é o mais Porque é o importante, que né? eles tinham para aquele momento. Gente, eu obtive respostas ali que eu busquei por mais de 40 anos. Coisas que eu não vou poder abrir aqui, que são muito pessoais, né? Até porque isso aqui fica gravado, etc. E foi algo revelador. Eu tenho vivido uma nova fase Uhum. comigo, nos Isso meus aí. processos. Constelei com você Foi. também a vida amorosa. Eu não tinha, doutor Vinícius, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, algumas respostas sobre a minha vida amorosa que como eu venho me encontrando Uhum. depois da nossa primeira constelação, agregando a minha vida com respostas, trazendo autoconhecimento, organizando algumas questões para mim mesma na minha Uhum. vida amorosa que eu precisava. E nós desfizemos alguns emaranhamentos. Eu passei um abuso na minha infância que eu Sim. achei que já estivesse resolvido, que também mexia com a minha vida amorosa. Isso foi lá entre os 7 e 10 anos, que era algo que até então eu ocultava inconscientemente. Então tem Sim. tanta coisa. E assim, eu continuo me trabalhando, faço a minha terapia com psicanalista, né? Eu faço Uhum. terapia há um tempo. A constelação pode me ajudar, eu também vou constelar. Para isso eu preciso me abrir. Sim. E para mim Sim. foi uma experiência única, inclusive já estou me organizando para continuar estudando, já fiz aí um workshop, algumas coisas. Legal. Por quê? Eu entendo que isso pode agregar Sim, com e muito, certeza. é mais um caminho a ser trilhado, tá? Exatamente. Sim. Tem uma coisa que a gente precisa frisar também, é a proposta do que é a vida espiritual e do que é uma terapia, né? A terapia ela vai tratar do ser humano no seu biológico, no seu físico, no seu psicológico. E o espiritual vai trabalhar muito mais a nossa vida espiritual nesse Aham, campo. aham. Quando a gente começa a misturar, eu acho que fica muito perigoso, Muito né? perigoso. Muito perigoso porque você não vai saber onde isso vai parar. Uhum. A Bíblia não foi criada com o propósito de ser terapêutica. Ok. Por mais que ela Não. trabalhe e ela dê sensações terapêuticas, essa não é a proposta. A proposta de Cristo não é ser eu vou conflitar aqui, tá? A proposta de Cristo não é ser o maior psicólogo do mundo. Não é. O propósito de Cristo é ser o salvador do mundo. Uhum. Acabou. Esse é o grande E dar propósito. diretrizes, De dar né? diretrizes Dar de salvação, diretrizes. porque a nossa vida, ele fala, a vida de vocês aqui é passageira, a vida é após esse mundo. Então, esse é o foco de Cristo, esse é o foco do Evangelho. Agora, terapia é para tratamento para aqueles que estão neste mundo, para esse momento aqui, Perfeito, eu penso para a aquilo que mesma você coisa. precisa trabalhar e viver aqui. Então, isso vai ser trabalhado para essa vida aqui. E essa é a importância da terapia. Sobre o campo morfogenético, pelo incrível que pareça, quem começa é o Rupert Sheldrake, né? Que é um biólogo. Foi o primeiro cara a desenvolver, não era um filósofo pensando no deserto, não. Era um biólogo que ele começou a observar por que algumas espécies evoluíam em determinados lugares e a mesma espécie em outro lugar fazia participação dessa evolução. Era isso que ele queria entender. Hoje, a gente tem um processo epigenético da neurociência. Uhum. A epigenética já explica muita coisa. Eu carrego epigeneticamente todos os processos transgeracionais da minha família na minha genética. Dependendo do ambiente que eu estou, ele será propício para germinar ou literalmente retroceder. O que é constelação, então? Seria Ela... para agregar ou não. Para Exato. você desbravar ou estar travado. Seria isso. Vamos pegar uma coisa mais polêmica? Aham. Sou negro. Vamos lá? Eu não tinha percebido. Não tinha percebido? Somos. E aí, dependendo do contexto de vida onde eu estou inserido, em sociedade, em mentalidade, eu vou me sentir não pertencente a alguns do ambiente. Eu vou até andar na rua falando assim, vou pro lado de cá, porque vai que aquela pessoa vai pensar que eu vou assaltá-la. A gente acaba tendo esse tipo de comportamento dependendo do ambiente que estamos e da mentalidade que De forma carregamos. inconsciente. De forma né? muito inconsciente. Agora, quando você coloca esse cara num contexto diferente, a maneira dele olhar, a maneira dele perceber, de se perceber é outra. Eu acompanho alguns programas, e aí num desses programas é o Achismo, tem um angolano, e ele fala assim, eu cheguei no Brasil, eu me senti extremamente diferente. E aí um brasileiro falou assim, engraçado, quando eu fui para a África, eu me senti, uau,
quantos de mim existe por aqui. Então, Ok. o ambiente vai fazer isso. Então, o campo morfogenético vai simular? Esse retorno ao ambiente familiar, onde ele vai despertar todo um processo epigenético emocional. Sua mente vai começar a abrir, um novo entendimento vai chegar. Para que esse novo entendimento gere decisões, a neurociência diz que o lóbulo pré-frontal precisa estar ativo e totalmente em ressonância com o seu sistema límbico emocional. Os dois conectados, eles vão gerar decisões. Na mesma hora a pessoa fala assim, cara, tô vendo e tô entendendo o que está acontecendo na minha Uhum. vida, Sim. na minha família. Olha lá como é que se repete. Isso acabou aqui. O que tem que fazer? Agradeça. Você carregou uma parada pesadíssima da tua família. Verdade? Tem que agradecer ainda? Tem que agradecer. Que agora isso aí te fortaleceu em algumas áreas da sua vida, Mas em né? outras você tem que se desfazer disso, né? Agradecer, obrigado, mas eu Reescrever a não... própria história. reescrever. né? Gratidão, mas mas eu vou agora eu vou seguir, tá? Ali você tem Siga. uma possibilidade de escolha. Exatamente, É isso, exatamente. E vai seguindo. A constelação, ela vai ter esse processo neurocientífico, ela vai ter esse processo relacional da vivência ali. E aí nós temos uma figura importantíssima que é o Jacob Moreno, que começa com táticas de dramatizações. Ok. Né? Ele usa o próprio teatro como uma peça. Ele fala: se você representar a sua dor, você vai poder fazer dela o que você quiser, inclusive ressimbolizá-la, dar um novo nome, um novo sentido para ela, Seria o ressignificar, né? que é o ressignificar. Aham. Aí o Helig vai fazer o quê? Vai conhecer Jacob Moreno. Vai começar a beber dessa fonte. Vai conhecer Virginia Satir, que ela fala assim: ó, enquanto eu estou aqui clinicando você, eu estou conectado empaticamente, eu estou me pondo no seu lugar, eu estou sentindo a sua dor. Olha, estou sentindo aqui. A gente faz isso na novela. Estamos assistindo a novela, a história não tem nada a ver com a gente. A gente se conecta ali com a história daquela novela e começa a falar: todo homem é igual, toda mulher é assim. verdade, A gente começa a viver a ficar novela. emocionado e aquilo reverbera. É a mesma reverberação que ocorre no campo morfogenético. É a mesma coisa a gente começar a contar aqui uma história dramática da minha vida e vocês se emocionarem. Poxa, eu começo a junto comigo. chorar. É o campo. É o campo. A gente estava tendo uma conversa aqui, né? Sim, Eu apanhando, sim. eu já revoltado. Temos hoje aqui, né? Demais. Mas não conta pra ninguém. Mas foi bom, né? Mas foi bom, foi bom. Foi bom. E isso é a reverberação que a gente fala, aquilo que, né, foi nomeado e é nomeado como energia. Essa energia está, sim, em todos os ambientes, na política, está em ambientes familiares. Quando você chega e fala assim, nossa, a casa está estranha. Sim, É uma energia fenomenológica, Aham. biológica, sim. de percepção interna e externa do ambiente. Sim. Então a gente tem essa capacidade. Aqueles minutozinhos que tu para e fala assim, não sei por que, não é para me sair de casa. Aham. Tá entendendo? Uma percepção tão apurada. E isso acontece propositalmente no campo morfogenético de E cada quando boneco. você para, a gente usa muito essa palavra dentro da constelação familiar, olha, né? Eu usei muito, eu já constelei vocês duas, eu falo muito, olha, veja, Isso aí. né? Como você, Jaciane, já citou, né, sobre a sua Sim, constelação, eu claro, vou claro. pegar um gancho aqui do que Pode, você claro, eu te falou, autorizo. me autoriza? Claro. Então, quando a Jaciane montou o campo dela, quando eu estava constelando, quem perguntou sobre o abuso fui eu. Foi, E ela não exatamente. tinha falado absolutamente nada. Nada. Tava Nada. visível ali. Dentro do que ela montou dentro do campo, eu perguntei, Foi. né? Não Foi. foi? Eu Exatamente. perguntei e ela falou: não, mas tudo bem, já resolvi, já fiz alguns trabalhos, já perdoei. Eu falei, ok, mas você já se perdoou? O auto-perdão é Isso importante. aí. Exatamente. Aí ela E aí a gente começou começou a a entrar entender numa outra linha numa ali outra linha. de Então, assim, percepção. algo que o Eu só inconsciente. apanhei naquele consultório, já tô me preparando de novo aqui, porque pra apanhar de novo. Quando o inconsciente dela escondeu, né? Porque o inconsciente tem essa Uhum. função de esconder para proteger, Ok. ela começou a ter comportamentos que atrapalhavam um novo relacionamento. Isso aí. Exato. Enquanto ela não olhou para essa ferida e ressignificou essa questão que ela viveu, né? Que não era única, não era ali a única questão, mas era algo que Aham. estava bem Aham. vivo explícito. dentro, Foi, bem foi. vivo. E não parecia, porque
tipo assim, ela nem tocou no assunto dentro Não era nem o não era contexto, nem o né, do que a contexto. gente Sim. estava. Então aquilo ali estava gritando no campo dela, porque era a energia dela. Quem movimentou os bonecos foi ela, Isso aí. Exatamente. não O é? tempo todo. O Exatamente. tempo todo. E Aí. eu vejo o seguinte, longe de ser uma especialista como os doutores que aqui estão, Mas você também é uma eu sou, consteladora, né? eu sou uma estudante, né? Assim como você, eu estou começando. Por quê? Porque eu vivi exatamente isso que o doutor colocou com relação à A cor. a cor da minha pele. Uma mulher que foi Olha. criada dentro de uma estrutura familiar no que diz respeito ao material bem próspera, né, da minha época. E só que emocionalmente uma família disfuncional. Então eu me vi ali com muitas formações sem conseguir atravessar para o outro lado, porque eu não me sentia pertencente, eu não sentia que merecia estar ali, né? A Silvana trabalhou isso bastante comigo. Por quê? Porque eu não conseguia me ver daquele outro lado. Até porque eu ouvia muitas coisas da minha mãe, né? Porque minha mãe era mais clara, meu pai que era negro, minha mãe era mais clara, e eu ouvia muito que negro não vai chegar a lugar nenhum, que negro não pode. Até isso, ela tá bem idosa e ela ainda fala isso. Só que isso foi trabalhado na minha cabeça. E hoje eu comecei a aceitar e viver coisas que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, só Tinha que eu não me qualificação, permitia. mas não conseguia Sim, explorar, não não conseguia conseguia, usufruir. não Ela não conseguia. tinha, Sim. ela não tinha o O merecimento. merecimento. Eu E não eu vou me te falar, é sentia muito real. pertencente. E coisas que, dentro do contexto do que foi falado aqui por pastores, Uhum. você, a Jace, o evangelho não conseguiu resolver. Não, claro que Eu não. cheguei num ponto que eu estava depressiva, deprimida, com vontade de largar tudo. Foi quando eu conheci a constelação. Ok. Isso aí. Esse é. E isso foi aquela coisa que vocês falam, ressignificou a minha vida toda. Uhum. Tudo. Exato. Tudo. Exato. Hoje eu busco na constelação respostas e tenho as respostas. Tá um nojo agora. Então, Acabou de fazer uma então, Tá viagem, vindo foi da da Bahia, minha palestra. filha. Foi numa palestra na Ixi. Bahia. E, inclusive lá no congresso, lá no evento do grupo de. Eu já vou entregar a palavra para Não, Fica à doutor. vontade, vai, fica à vai. vontade. O que foi maravilhoso? Eu agradeci a minha mentora, Andréia Resch, eu agradeci. Por quê? Porque eu me vi naquele grupo de advogados, Aham. igualmente qualificada, pós-graduada, etc. Só que eu não conseguia atravessar aquela rede invisível. Uhum. E ali eu falava, gente, eu vou desistir. E ela sempre, não, você não vai desistir, não. Vambora, você pode, você é. E ali eu falei, não, eu preciso dar um tempo para mim que eu preciso me tratar. E foi aí que eu parei, me tratei, né? É contínuo, mas comecei um tratamento e ali foi descortinado tudo aquilo que impedia de Aham. avançar. Então, eu digo o seguinte, a constelação é vida. Aham. A constelação é Exatamente. vida. Exato. Eu entendo Né? que todo esse trabalho, doutor Vinícius é psicanalista, eu também, essa coisa toda, independente de ser uma terapia pela constelação, que trata pela Uhum. psicanálise, quem faz aí com psicólogo, Uhum. com outro tipo de terapeuta, isso agrega, gente. E são bases de estudo diferentes. Sim. Né? Então, assim, tudo que eu venho construindo já fiz alguns anos com psicólogos, nos últimos anos com psicanalista, todo esse trabalho vem me agregando muito. Sim. E chega a constelação para agregar mais, trazendo outras ferramentas, uma outra base. O mais importante, você ouvinte, o mais importante é você abrir a sua mente, ou seja, a sua percepção, Ser um observador, se para se permitir. permitir buscar ajuda. Talvez você se identifique mais com a psicanálise, com a psicologia, com outros métodos aí. Sim. integrativos, seria isso, com a própria constelação, que eu também me identifico, eu vejo como mais uma ferramenta. Talvez você utilize muitas ferramentas que cooperam umas com as outras para que você cresça, floresça, ressignifique, vença aí o que você julga necessário, mas o importante é estar aberto. Isso Sim. É aí. sair da caixinha. Sim. E às vezes alguns parâmetros ou crenças religiosas, como já aconteceu comigo, né, mais de 20 anos de Uhum. caminhada, não nos permitem enxergar
esse mundo todo de possibilidades. Então, assim, a espiritualidade é uma coisa muito importante, né? Sim. Há uma área no nosso cérebro, a neurociência fala sobre isso, que inclusive ela é ativada quando eu consigo me conectar, né? Entrar em sintonia com o Criador e me conectar com Ele. Pode ser numa oração, pode ser num culto, pode ser durante uma música. Cada um encontra o seu ali numa reunião religiosa. E quando essa área é central no cérebro, ela é acionada, a neurociência fala de uma conexão tão grande, com uma força maior, que é Sim. um ponto de espiritualidade com o nosso Criador, que isso ativa várias outras áreas do cérebro, promovendo, gente, energia, uma nova energia, motivação, encorajamento, concentração, novas ideias, você ganha um novo gás, e essa é a conexão com o Criador. Então, ao meu ver, independente da sua crença Sim. religiosa, esse ponto da espiritualidade faz parte do nosso equilíbrio movimentá-lo, Exatamente. alimentá-lo. Mas isso não exclui, acho que essa seria a palavra, talvez, todas essas outras ferramentas. Tem Com uma certeza. coisa muito interessante a gente falando sobre Vamos isso. excluir, hein? Você sabe que Né? eu sou pastora, vamos excluir, hein? Vamos falar de uma coisa organizacional. A igreja é uma organização? Sim, ela tem vários clãs. Você tem aí dos mais tradicionais aos menos tradicionais, né? E uma vez eu tive o prazer de constelar um pastor. Olha que bacana. E aí Forte. foi um pastor que ele chegou até mim, muito vergonhoso, muito envergonhado, né? Do tipo, eu ouvi falar num treco aí chamado constelação. Entrega. E alguém me falou, um passarinho, me falou que você sabe fazer esse negócio. Eu falei, sei, mas o senhor tem algum problema? Não, eu tenho um problema com hipnose. Com hipnose. Hipnose pra mim, cara, ninguém me convence que hipnose, pra mim aquilo dali é de macumba. Palavras dele, tá, gente? Sem preconceito, hein, pessoal? Sem preconceito. preconceito. Aí eu falei assim, posso te explicar? Eu tive que explicar todo o passo a passo da constelação, do que era hipnose, batemos um papo. E aí foi muito interessante. Fizemos a constelação dele e ele falou assim, olha, eu queria constelar e entender por que de alguns anos pra cá eu fiz toda uma mudança. Ele herdou a igreja do pai, o pai Aham, faleceu, ele aham. assumiu. E ele falou, fiz toda uma mudança na igreja. Cara, a igreja tá 1000 vezes melhor. Mesa de som, e pintei as paredes de preto. A gente migrou daquele movimento rígido, mais pentecostal, e fomos agora para um movimento mais avivado, mais jovial, né? Luzes piscando, você já sabe. E aí fez esse movimento. E tudo bem. Mas Entre ele não aspas, entende. né, sobre o ambiente. Ele só não tudo bem. entendia por que a igreja não fluía. Ah. Entrava um galpão enorme, entrava um povo e saía imediatamente. Não ficava nem um ano. Aí eu falei assim, queria fazer uma experiência com o senhor. O senhor é de berço? Sim, sou de berço. Berço evangélico. Queria fazer uma experiência. Fecha os olhos. Ele fechou os olhos, coloquei um louvor bem das antigas. Esse pastor já estava perdendo a fé, tá? Espiritualmente, já estava Sim, tendo problemas mas no é forte, casamento, já pensando em outros envolvimentos de vida, porque ele já queria largar aquele segmento. Ele estava pensando literalmente em vender a igreja com tudo. Botei um louvor bem antigo para ele ouvir. Aquele cara começou a chorar, se arrepiar e chorar. Ele falou, nossa, meu avô ouvia esse louvor. Olha. Me veio ele na mente. E ele começou a falar do avô. Porque meu avô, eu lembro do meu avô orando com aquela Bíblia enorme. Era uma Bíblia muito grande, ele lendo pra gente, falando do amor de Jesus, das maravilhas. E aí eu falei, vamos começar a nossa constelação? Porque o território que o avô comprou era para ser um terreno da casa deles, né, do avô. O avô abriu mão, continuou morando de aluguel para fazer do terreno uma igreja, para que o neto, anos depois, simplesmente, ó, tô nem aí, faço do jeito que eu quiser. Não. Tenha reverência com aquilo que o seu avô começou. Confio. A honra, né? A honra. Honre seus pais. Honre os marcos históricos. Tem um texto na Bíblia que diz, não remova os marcos históricos. E aí muitos pastores da Assembleia, eu também sou, usam esse texto para dizer, se há uma doutrina nessa igreja, não pode ser movida. Porque é o princípio da honra. Então, não remova os marcos históricos sem permissão. Fizemos um ajustar momento dele chegar, trazer à memória o que pode lhe dar esperança. E aí eu usei todo um termo
Sim. né? Paralelo, porque para ele entender, traga a tua memória, aquilo que pode dar esperança, traga a tua Você teve que memória. adaptar ali porque fazia sentido Isso, para ele, né? adaptar e falar para ele, o seu avô em carne e espírito já seguiu o seu caminho. Mas as imagens, o que ele referenciava, o que ele representava e tudo que foi otorgado para a vida dele, tá dentro de você e não está sendo ativado. Tem que É honrar. dele, É né? dele. O que é seu é Seu, seu, o que que é é meu meu é é meu. meu. Ele fez isso. E um belo dia ele ganhou um rapaz para Jesus, depois da constelação. E esse rapaz era um rapaz de vida torta, né? De comunidade. Esse rapaz saiu trazendo todo mundo da comunidade para a Olha, igreja. Coisa gente, forte, que né? bacana. E esse rapaz começou a trazer. E quem a gente descobriu que esse rapaz era? Neto da primeira ovelha que o avô dele havia ganhado para Jesus. Gente, olha. Gente, muito legal. Esse é A o coisa essa muito extraordinária. Vai explicar isso agora. Explica isso E, agora. na realidade, o evangélico, ele costuma espiritualizar tudo aquilo que ele não entende. Sim. Tudo Ai, que não entende, não, porque é Ou transferir espiritual. responsabilidade Isso. para Jesus. Sim, verdade, a Isso questão aí. da autorresponsabilidade, o autoconhecimento não Enquanto, existe. na verdade, a constelação familiar é uma ferramenta. Sim. Isso aí. Eu, como sou evangélica, dos princípios evangélicos, eu vou usar dentro da minha linha, daquilo que eu acredito. Isso aí. Mas se alguém que é espírita, católica, Perfeito. se formar Perfeito. em constelador, ele vai levar essa ferramenta para dentro do Isso aí. princípio que ele acredita. E tudo tá bem, tudo e tudo bem, bem. não é sobre isso. Não é sobre Exatamente. É Então, verdade. assim, mas aí o evangélico já, né? Eu falo isso com propriedade, porque eu sou e eu ouço muito Exatamente. sobre isso. Eu tenho pessoas na minha família que ainda têm espera aí. Umas Não, reservas. Devagarzinho. mas Umas reserva, reservas. eu falo aqui com propriedade que eu tenho uma irmã que ela tinha muito preconceito até ela ver, até ela ser uma observadora. Então, quando a gente conversava, ela me chama de Ivana, né? Ela, ai, Ivana, isso tá esquisito. Ai, Ivana, isso tá esquisito. Um beijo pra minha irmã Eliana, ela sabe quem é ela, né? Não tem problema nenhum, a gente já conversou muito sobre isso. Ai, Ivana, isso tá esquisito. Não sei. Assim, não sei. Até que uma vez eu fiz um evento e ela foi nesse evento, e nesse evento eu apliquei na prática, né? Isso Mas aí. com pessoas. Ela ficou encantada. Ela, meu Deus, eu consegui ver Deus em tudo. Eu É. consegui ver que é aquilo ali mesmo. Eu me Porque o identifiquei. nosso olhar é sobre nós. É É sobre nós. verdade. Ela falou, Como eu agora enxergo a vida. agora É a eu minha que- janela. eu quero fazer, eu quero que a Rafaele faz, eu quero que o Tião faz. Aí quer pra eu- todo Aí mundo, quer, né? quer pra todo Que bom. mundo. Que bom. É isso Mas mesmo. ela se permitiu conhecer. A E é questão é se isso que a gente permitir. fala. Exatamente. Venha ser um observador do campo, né? Venha ser um observador da constelação familiar. Olha, eu quero fazer, mas eu não quero Não é que a pessoa se exponha porque é um lugar de muita segurança, né? Você já fez com pessoas e você já fez com bonecos. Sim. E com boneco é só o constelador, o campo de bonecos e a As pessoa. duas experiências para mim foram fantásticas, mas estar com você sozinha no consultório, poder fazer com os bonecos, eu pude trazer algumas questões Que você não muito traria. pessoais que eu sou uma pessoa muito reservada, que possivelmente ali no grupo, talvez por alguns bloqueios, Sim, eu não conseguisse. E tudo bem. Sim. E tudo bem. Sim. Tem coisas Isso que são aí, muito isso aí. E me profundas. permite, Sim. Jaciane, você sendo pastora. Sim. E eu Exatamente. sentei sem fato- reservas, não foi? e Eu na sentei verdade, sem reserva. E eu também te constelei porque eu também não sabia. Eu tava com a paciente ali, a cliente ali querendo constelar. Exatamente. Eu não fui buscar se era pastora, se era espírita, se era Isso nada. aí, acabou. Acabou. Sem nenhum tipo de Então, juízo de valor, nada, né? Nenhum, nada. Não Ela precisa ser um ambiente neutro. E Não. esse ambiente ele é Sai. seguro, ele é, seguro, neutro. exatamente. Neutro. Silvana, deixa eu te falar uma coisa. Tanto quanto entrar pra psicanálise, eu era muito religioso. Tu tem cara. de- Muito, isso. muito, muito, muito. Tem Você não tem cara. noção. Só pra vocês terem ideia, eu me converti com 10 para 11 anos. Batizei nas águas com 11. Eu comecei a pregar com 13. De 13 até meus 34 para 35 anos, eu li a Bíblia todos os dias. Santidade em pessoa. Não é? Todos os dias. E sempre olhando com uma coisa nova. Quando eu fui fazer psicanálise, deu aquele boom. Que aí eu falei, não, mas eu tenho que ler Freud e a Bíblia do lado. Era assim, com medo, porque eu fui inserido num contexto que ler livros que não fossem evangélicos me desviariam. Foi Sim. isso que me foi ensinado, Sim. tá?
Então eu tinha um medo terrível, um medo terrível. Aí quando foi constelação, a mesma coisa, me deu esse pavor. Mas a constelação abriu esse campo que a gente estava conversando sobre a questão étnica. Eu comecei a ver a minha família. Minha família, ninguém empreendeu. Uhum. Ninguém nunca falou de faculdade. Não houve essa comunicação. Todo mundo vivia um dia de cada vez. Entende? E quando eu fui vendo o contexto de miserabilidade tão exacerbada, Escassez seria quer ver isso? uma coisa? Eu tinha medo. Sabe qual era o meu maior medo na vida? Era de ser morador de rua. Olha. Por quê? Hum. Uma irmã da minha avó, parte de mãe, ela morava num terreno próprio, mas a casa dela era toda de tábua, toda de tábua. E ela, por ter uma deterioração, né, mental, ela, quando ia lá para levar a cesta básica, meus avós sempre reservava para ela, quando chegava lá, ela saía toda urinada, com aquele odor, e eu ficava assim, cara, um dia pode ser eu. Ok. Então eu passava. Os irmãos delas morreram. Um dos irmãos dela morreu na casa do meu tio. Esse meu tio falou assim: ele chegou aqui, ele morreu de bichinhos, de tanta sujeira. Nossa. Nossa. E aí, tempos depois, eu fui fazer a minha constelação. Quando eu fui fazer a minha constelação, tava aquela loucura, porque minha parte de pai descende de branco e índio. Não veio, não veio. Mas. Um meu feio. Mas mas veio por causa da minha mãe. Teu. Minha mãe atrapalhou o meio do caminho. Entendeu? Se a minha mãe não tivesse atrapalhado no meio do caminho, A culpa é da tua mãe. culpa da minha mãe. Olha aí. Dona Tá Margarete. vendo? A mãe, a mãe. E aí, já era uma outra mentalidade. Então, quando eu fui fazer a constelação, eu fui fazer justamente pautado nisso. Eu era o cara com a mentalidade do mínimo. O mínimo era o máximo. Nossa. E eu me orgulhava demais Uhum. em poder ser fiel no pouco, porque um dia vai cair do céu o muito do nada. E quando alguém que estudou muito, chegou e alcançou como amigos da rua onde eu morava, chegavam onde eles chegaram, eu falava assim, pô, mas eu tô aqui, cara. Eu tô como servo, não tô pecando, por que não foi na minha vida? Eu não entendia que a chuva cai para ambos. Ok. Eu queria que Deus me abençoasse sem eu me esforçar, Sim. porque meu único esforço era do joelho dobrado e não da leitura. Uhum. Gente, isso Enquanto a minha mente Sim. não mudou, a minha vida não mudou. Ok. E isso a gente faz inconscientemente. Tá A entendendo? realidade é essa. Você faz sem perceber. Exato. Você faz por uma fidelidade parietal. Você Sim. estava sendo fiel ao seu A sistema. todo o sistema. Histórico. A seu Todo. sistema. Podia evoluir, Não, mas eles não mas a evoluíram. primeira- Não permissão. Mas a primeira rebelde foi minha mãe. Minha mãe foi a primeira rebelde. É a mesma coisa. Ela é rompeu muito com tudo. comum. Me explica o conceito rebelde, senão os Não, ouvintes sério. vão dar nó A na minha, cabeça a minha aí. mãe, ela rompeu O que é dessa um rebelde bolha. na Ela constelação? rompeu dessa bolha da minha família. Ela foi a ovelha negra da família. Ela Uhum. sai, se rebela contra tudo isso. E aí todo mundo fala: olha, ela vai pro inferno. Olha, tua mãe que não sei o quê. E a minha mãe começou a dar conotações do que era possível. Então, assim, ela já estava com uma certa doença, já chegando no finalzinho da vida. Minha mãe estava fazendo um curso que hoje é graduação. E minha mãe já estava se preparando para Nossa. fazer a graduação dela. E morando em Copacabana sem ter condições. E aí eu falei assim, cara, minha mãe mudou totalmente. Uhum. Então, ela foi a primeira porta de acesso Sim. para esse processo. Depois dela eu me Processo tornei de metanoia. metanoia. De Aí mudança. entrou a minha vida, né? Eu fui o próximo rebelde. É, Quando ela furou a faleceu, bolha, né? todo mundo foi contra Furou a mim. bolha. E eu não entendia por quê. Quebrou o O sistema. sistema Sim, me quebrou o expulsava para poder eu viver a minha vida todo o tempo. Uhum. O sistema só foi me integrar depois que eu abri minha mente e Sim. cresci. Aí o É. sistema falou assim: Olha. volta. Todos os meus parentes, gente que não falava comigo, falou assim: Aham. oi, Vinícius, tudo bem? Vem aqui em casa, cara, toma um café com a gente. Uhum. Falei, como Que assim? interessante Como assim? isso. Por quê? Muito interessante. E aquele orgulho, de olhar para mim com orgulho. Olha, ele tá vivendo o que nós Que não não- conseguimos Exato. viver. E na realidade eles começam a te ter como um referencial. né? Sim, E, sim. e acredito eu que sempre quiseram. Sempre foi um sonho. Mas nunca Mas não se tiveram. sentiu Sim.
merecedores É. Sim. dessa Alguém é vida, possível. né, de sair da bolha. Inconscientemente se Sim, sabotavam, se sendo sabotavam. O tempo fiéis, inteiro. né, Ao sistema. ao Ao sistema. sistema. Muito interessante, gente. O bate-papo tá muito bom, né, ouvinte? Olha que loucura. Tem que ter um segundo programa, porque é Tem. muito polêmico. Mas já nós teremos que caminhar, né, para finalização. Eu quero fazer um comentário muito interessante que eu percebo que aquilo que eu venho ressignificando, que eu venho trabalhando, evoluindo, seja na psicoterapia, com a psicanálise ao longo desse tempo, na constelação, Uhum. né? Eu venho resolvendo de tal maneira que eu já percebo, então, né, falando da constelação, Sim. em tão pouco tempo, não só na minha vida, mas, por exemplo, na vida da Bianca, da minha Sim. filha, uma mudança de mentalidade e comportamental em alguns aspectos que eu trabalhei na minha constelação e que eu também venho trabalhando gradativamente ao longo do tempo para ressignificar na questão da terapia. Isso realmente é real, né? Sim. Quando nós resolvemos as nossas próximas gerações, vou pegar a partir da minha Sim. filha, Sim. não terão que lidar com isso especificamente, com as questões que não me prejudicam mais porque parou em mim. Eu resolvi. Exatamente. É real? É É isso real, mesmo, muito. né? é real. Quando você resolve, você ressignifica, você passa para ela a permissão de viver o que você não viveu. Olha, Muito gente. legal, Você né? dá Muito para ela bacana. essa permissão. É o que eu venho percebendo. Assim, E tão pouco tempo. automaticamente é quase que espontâneo, né? Aham. Essa mudança, essa energia é quase que espontânea. Você não tem o trabalho de falar para ela, olha, filha, eu resolvi, não. A própria energia, o O próprio próprio sistema sistema, ele vai começa a movendo, né? mover, a se Exatamente. organizar. Né? Quando você se coloca no seu lugar, quando você saiu daquela posição de cobrança do seu sistema, Aham. né? Aham. Quando você olhou, né, doutor Vinícius? A gente fala muito isso. É Exatamente. muito importante a gente olhar. Olhar. Uhum. Olhar. É um ato simples. Veja. Aham. E eu percebi também, quando eu saí do seu consultório, por exemplo, que saímos de lá, assim, com vários esclarecimentos que o campo trouxe, etc. Eu anotei 4 páginas. Isso Para não esquecer isso é de de nada. praxe. Isso é De de nada. Eu parei, fui comer uma coisa e fiquei. Isso é Só de vi a doutora praxe. Silvana na minha cabeça. Isso é de Porque praxe. foi muita informação Foi. agregadora e que eu Sim. precisava lidar com Sim, aquilo sim. tudo. E aí, claro, né? Passou aquelas 2 semanas da empolgação, a energia já Já regulou, foi. tá tudo Sim. certo. E aí vem o meu posicionamento. Sim, E agora, o que que eu vou fazer com essas informações? exatamente. Porque energeticamente eu já entendi o que está acontecendo. Sim, veio a Algumas consciência, coisas né? eu até resolvi no momento da sessão de constelação, mas tem uma decisão aqui que, já que faz sentido para mim, eu preciso tomar para cooperar com aquilo que fez sentido para mim lá no dia da constelação. Por exemplo, eu precisei tomar uma decisão, né, Sim. muito séria, porque isso já não cabia mais. Exato. E ficou muito claro para mim, por exemplo, ter uma determinada pessoa na minha vida não cabia mais. Uhum. Né? Eu precisei e venho trabalhando nisso, tomei a decisão a cada dia de lá para cá, né? Exato. Não É um tem tanto tempo. exercício. Venho fortalecendo. Opa, eu já organizei Sim. isso, deixa eu me ajudar. Então, não é só ir lá e tem mágica. Não. Não, não, não. Você sai do médico com uma receita. Sim, Isso Ele aí. organizou as coisas. Exato. Você tem isso, a gente fez tal exame, você tem que fazer tal tratamento, tem que caminhar também, tem que fazer tal coisa. E agora você já sai dali com as coisas mais organizadas, com uma receita na mão. Talvez o cartão para comprar o remédio já está na bolsa, você tem limite, mas você decide o que você vai fazer com tudo isso. A Exato. doutora Todas as Jaciane, é informações. autorresponsabilidade. Né? Autoresponsabilidade. Não vai dizer depois que o teu constelador, o teu terapeuta não funciona. Exato. Que é muito mais Exatamente. fácil, É mas fácil. não Ok? É resolve. fácil culpar o outro. Muito bom. Vocês vão ter que voltar para falar mais, que o tempo É. correu. Acabou? Estamos aqui. O tempo correu. Então, hashtag terapia é vida e constelação também. Por Ah, favor, maravilha. exatamente. Eita, muito bom. Exatamente. Vamos caminhar para deixar um conselho final aqui para o nosso ouvinte, diante de tudo que foi falado, né? E aí a gente já caminha também para nos Sim. despedirmos do nosso ouvinte, essa pessoa que com certeza ficou cheia de interrogações. Sim, sim. Mas antes disso, vamos passar o nosso Instagram para o pessoal Opa. nos seguir. Pessoal, ó, só para vocês não esquecerem, o meu Instagram,
Terapeuta Jaciane Santos. Terapeuta Jaciane Santos. Tem os meus livros lá, inclusive, olha, o Vozes Terapêuticas está aqui, mas tem vários outros. Vou estar na Bienal do Livro Opa! esse ano de 2025, no Maravilha. dia 22, domingo, das 15 às 18 horas, no estande da Editora Fortunato, lançando o meu 6º livro, Emoções que Transformam. Tô super empolgada com isso, gente. Animadíssima. Uma alegria muito Maravilha. grande. Tem muita coisa aí acontecendo. E aí você consegue adquirir os meus livros, marcar uma sessão de terapia, fazer uma agenda para uma palestra, comprar o meu curso de mentoria. Tem muita coisa aí no meu Instagram, pessoal. Compartilha também o meu material. O seu Instagram, doutora Silvana? É Silvana Pereira, Isso. consteladora. Me segue lá. Dia 28 agora de junho, eu e doutora Isabel Baraúna vamos estar em Madureira, numa reunião de constelação familiar sistêmica. Então, venha ser um observador do campo, venha tirar suas dúvidas pessoalmente, venha ver que não tem nada a ver com o espiritual, né, isso aqui. E como é que você pode, qual é o conselho, né, doutora Jaciane, que eu dou para você identificar se você precisa ou não de uma constelação familiar? Olhe para a sua vida. Ela está do jeito que você gostaria que ela tivesse? Você está repetindo padrões? Tipo, a sua mãe fez algo, hoje você. Eu vou dar um exemplo aqui mais claro, né? A sua avó foi uma mãe solteira, sua mãe uma mãe solteira, você uma mãe solteira, sua filha está caminhando para uma mãe solteira. Alguma coisa está errado aí. É a mesma coisa também vem a doença. Ou eu não engravido, ou todos os filhos que eu engravido eu perco. Então, a constelação familiar, ela te ajuda a entender no seu sistema familiar o que é que está acontecendo Isso aí. e o que é que você precisa fazer para você chegar aonde você quer chegar. A gente olha, ressignifica, né? E a gente Agradece. agradece, né? Ser grato sempre aos nossos ancestrais, que antigamente até sobre isso a gente tinha uma certa crença, né? Sobre usar Uhum. essa palavra ancestral, Nossa. quando na Uhum. verdade a ancestralidade é quem veio antes da gente. Nossa Então, história, né? então tá aí o meu convite para você. Me segue aí no meu Instagram, eu sempre estou postando alguma coisa sobre a constelação familiar. E venha ser um observador do campo, dia 28 de junho, em Madureira. O convite está lá no seu Tá Instagram, lá né? no O meu Instagram, cartaz tá e lá, tudo tá lá. mais. Muito bom. Doutora Isabel, né? Baraúna. Sim, Ah, vai acertou. ser Baraúna. Deixa o seu Instagram e já uma mensagem reflexiva final aí, né? De Então, hoje, né? Para os nossos ouvintes. mais Para os uma nossos vez foi um ouvintes. prazer estar aqui com vocês. Uma tarde de muito aprendizado. Meu Instagram é Isabel com Z, Baraúna OFC. Sou advogada condominialista, advogada de família. E em breve uma advogada sistêmica, né? Que a gente está caminhando para isso. Busque o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, que essas são as chaves para uma mudança de vida. Assim como a Silvana falou, eu convido vocês para dia 28 estar lá em Madureira. Está no Instagram da Silvana, vai estar no meu, Rua Antônio de Abreu, 80, atrás do Madureira Shopping. Vai ser um evento, um workshop, onde nós estaremos falando um pouco da constelação e a Silvana constelando algumas pessoas já interessadas. E fica o convite. Mais uma Trabalho vez eu quero lindo, gente. agradecer. Trabalho Muito bom, lindo. muito bom. Excelente, Muito doutor bom. Vinícius. Bom, quero agradecer também esse bate-papo maravilhoso, foi muito produtivo. Meu Instagram é srgonçalves1, tá lá o meus trabalhos, na bio também tem todos os contatos. Meu conselho final é, seja um pouco crítico. Pare de ouvir o que as pessoas estão falando sobre, seja constelação, venha experimentar, Seja terapia, né? seja o que for, né? Seja terapia, seja o que for, experimente, pense com o seu cérebro. Veja com os seus olhos, ouça com os seus ouvidos. Uau. Tá bom? Uau. Excelente, estudar um livro, hein? Nossa, gente, olha, eu quero agradecer Maravilha. vocês, a participação de vocês, o nosso ouvinte que assistiu aí essa nossa gravação. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, porque muitas pessoas precisam ter acesso a essa informação. E Sim. para manter o nosso canal ativo, né?
e de forma bacana e produtivo. E a minha última mensagem aqui eu acredito que a maior herança que eu vou deixar para minha filha, que é transgeracional, e para as próximas gerações é exatamente isso. Quanto mais eu me resolvo, me curo, ressignifico, tudo bem, eu vou colher os frutos disso tudo, até um certo ponto. Mas essa é a maior herança, porque nesse sistema familiar, energético e tudo mais, né? Além das questões relacionais, e todas as minhas próximas gerações vão ter aí um ganho, será agregador, Sim, e isso vai facilitar para que eles sejam abundantes. Essa é a maior herança que eu vou deixar, independente de qualquer bem material. E verdade. hoje eu tenho consciência, né? Tenho essa responsabilidade, primeiro comigo, né? Eu Uhum. também mereço viver o melhor dessa Exato. terra. Com Com certeza, é certeza. promessa, E né? também deixar isso por herança. E por isso não é egoísmo. Não leva para, eu estou focando em me curar, em ressignificar. Gente, não é gasto fazer terapia. Não é gasto É um investir investimento. numa sessão, num evento em que você decida constelar. Isso é investimento. Qual é o valor, né? Como você pode mensurar um valor específico? Eu vou reformular. Para você estar bem consigo, isso não tem preço. Isso Para aí. você se Verdade. conhecer, para você resolver suas questões. E tudo tem a ver com prioridade. Exato. Né? Nem que a gente converse daqui, não é, doutora Silvana? Ó, falei, Exato. vamos lá, devagar eu Exato. chego lá. A gente chega num acordo. Mas quando você olha para si e entende que é um investimento, né, dentro dessa perspectiva, o universo, tudo é energia, o dinheiro é uma energia que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso Esse hoje. é um outro Não podcast. Opa! E o universo vai entender. Deixa eu fazer esse dinheiro chegar pela constelação. O É, universo por favor, conspira universo. a nosso favor, né? Lembrando que eu creio nas minhas Sim, crenças, que sim. quem criou todas as coisas foi o nosso Criador, Com sobre as certeza. minhas crenças específicas. Então, mais uma vez, gratidão, obrigada a todos que estiveram conosco, é um prazer estar aqui com vocês. Verdade. Vamos lá, pega a caneca aí, quem está com a caneca. Ah, minha aqui, Né? ó. Gente, essa é a nossa frase de impacto. Você é o seu seu maior maior patrimônio. patrimônio. Cuide Cuide bem bem dele. Até a próxima, Até a pessoal. próxima.